todo dia. Mas hoje não tem culto. Mas vamos lá orar. Pede para o apóstolo abrir a igreja. Quero orar, quero ir no monte. Vamos jejuar. Se prepara, né? E depois não adianta vir para mim, apóstolo, orei tanto para se converter, agora não me dá paz. Mas é isso mesmo. É para se movimentar em direção ao Senhor. E outras coisas que Deus vai fazer também é na nossa vida financeira. Gente, o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração que a obra dele, a obra do Senhor vai crescer tanto, Deus vai nos abençoar em todos os níveis, que ele vai precisar, aliás, ele já determinou riquezas para aqueles que creem, aqueles que estão vivendo esse novo tempo. Sabe por quê? Porque você vai ser um investidor no reino de Deus. Deus vai usar você, Deus vai prosperar, vai realizar sonhos, você vai fazer viagens com a sua família, vai reformar a tua casa, vai comprar a casa própria, vai trocar de carro, fala amém. Chega de ficar levando o carro para o mecânico, mal acaba de pagar uma conta, já tem que fazer outra, né? O mecânico, quando te vê, dá até sorrir, porque já sabe que você vai deixar lá pelo menos R$1.000 para ele, né? Então acabou isso em nome de Jesus, amém? E eu quero compartilhar com vocês, é incrível porque durante toda a semana, né, eu fiquei por última, né, durante toda a semana eu vim ouvindo o que Deus ia usando cada pastor que esteve nesse altar, cada pastora, e eu falei, Deus, e o que eu vou falar, né, porque eu deixei todo mundo pregar, não é fácil, é difícil ser o primeiro, mas também não é fácil ser o último, porque todo mundo já ministrou, você entendeu, Gi? Todo mundo já falou em alguma coisa, e o Espírito Santo de Deus, ele falou algo muito forte no meu coração. Ele falou assim comigo, até me emociona. Ele falou, filha, com você eu não preciso falar, você já vive tabernáculos. A sua experiência é de viver tabernáculos. E aí começou a vir na minha memória, sabe? Cada viagem que eu fiz a Israel, o meu primeiro contato com a revelação de tabernáculos, porque a nossa igreja, nós sempre comemoramos a Páscoa. Eu gosto muito da Páscoa. Eu acho que a Páscoa é a festa do cristianismo. Não dá para dizer que você é um cristão se você não celebra a Páscoa. Porque a Páscoa fala do quê? Da morte e da ressurreição de Jesus. Então, se você não crê nisso, você não pode dizer que é um cristão. Mas a revelação de tabernáculos, quando isso caiu ao meu entendimento, eu percebi que tabernáculos não é só a questão da cobertura, né? Não é só entender que tudo na nossa vida é muito frágil, tudo na nossa vida é um sopro, né? Essa semana faleceu o primo, né, Josi? Seu primo da Josi e da Bel, um senhor que vem aqui na igreja, gente, assistir os cultos com a gente, vinha no Café com Fé. Acho que a última vez que eu o vi foi no Café com Fé. Ele sempre estava aqui. Eu lembro uma época que nós fizemos o bazar, um dia ele chegou aqui com 2 sacos gigantes de roupa. Falei, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer com tudo isso, né? E ele era uma pessoa assim, uma vida comum, né? Vinha aqui de vez em quando e tudo mais. De repente, essa semana, um problema no coração, morreu. Você entendeu? A vida é um sopro. E uma das coisas que às vezes a gente não pensa, tem gente que tem medo de falar, né, sobre a volta de Jesus, né? Mas se Jesus voltar, talvez que nem os nossos pequenos, não, mas eu queria crescer, eu quero me formar, eu quero casar, eu quero fazer isso, é que todos nós queremos. Só que a volta de Jesus é uma realidade, e para algumas pessoas a volta de Jesus acontece antes do arrebatamento. Porque quando o Senhor nos chama, é isso que acontece. E uma das coisas que nós entendemos em tabernáculo é que tudo na nossa vida é muito frágil. Acho que a pastora Rô foi uma das que ministrou sobre fragilidade. É tudo muito frágil, muito, sabe, como é que eu vou dizer? Deixa eu usar uma palavra assim. Você não pode confiar em tudo que você tem.
Quantas pessoas que constroem prédios, casas bem fundamentadas, né, com um alicerce bom, de repente vem um furacão, como lá nos Estados Unidos, e acaba com tudo. Então tudo na nossa vida é muito frágil. Agora, o que não é frágil? A cobertura do Senhor sobre nós. E é isso que tabernáculos representa para nós. Só que o Espírito Santo, ele ministrou ao meu coração que mais do que ter essa cobertura, mais do que ter toda, porque isso daqui é uma promessa, é bíblico, nós vamos ler aqui agora, né, alguns versículos. Mais do que entender tudo isso, é obedecer. A obediência é a chave de todas as coisas. A obediência é a resposta a todas as coisas. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, você precisa obedecer. Fala, você precisa obedecer. Se alguém estiver dormindo, fala, acorda, por favor, você precisa obedecer. Amém? Bianca, fala isso para Melissa. Fala para ela, acorda, Melissa, você precisa obedecer. Amém? E eu quero começar a ler aqui com vocês Zacarias capítulo 14, versículo 16. Olha o que a Bíblia fala no livro do profeta Zacarias. E o texto base do tema de Israel esse ano, né? Porque esse tema, não por força, mas pelo meu espírito, é um tema que veio de Israel para nós. E lá em Zacarias 14, versículo 16, está escrito assim, ó: no final, os que entre as nações que atacaram Jerusalém sobreviverem à praga, subirão a Jerusalém de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a palavra de Deus diz em Zacarias, e quando a Bíblia pronuncia uma palavra saída da boca de um profeta, isso quer dizer que aquela palavra, ela veio direto do coração de Deus. E a Bíblia diz que todas as nações, nessa época, né, apóstola, quando isso foi escrito, o Brasil não existia. Ainda Pedro Álvares Cabral não tinha descoberto o Brasil, né? Isso daqui era para Israel e para as regiões, o Egito e tal. Não, gente, a palavra de Deus, ela foi ontem, ela é hoje e ela será eternamente. Então, quando a palavra de Deus fala que todas as nações que atacaram Jerusalém, apóstolo, eu nunca joguei uma bomba em Jerusalém. O Brasil é amiguinho de Jerusalém, mas quando a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus já está se referindo à desobediência. Porque tudo para nós é baseado na lei do Senhor, na Bíblia. Tem algumas pessoas que falam, poxa, vocês estão judaizando a igreja. O pastor Renan ministrou isso aqui no dia que ele pregou, que algumas pessoas falam, mas é muita coisa de Israel, é não sei o quê, não sei. Eu já ouvi isso de um amigo em comum nosso, né? Mas vocês falam muito de Israel. Gente, não tem como não falar de Israel, porque Jesus nasceu onde? Onde Jesus nasceu? Você falar Belém do Pará, eu vou brigar. Ele nasceu em Belém, de onde? Lá de Israel. Então o nosso Deus, Luiz, ele é judeu. Não nasceu lá no Ceará, que nem você, mas ele te criou. Criou você e o Jackson Antunes, né? Pôs ali. Aí, gente, a Bíblia diz que todas as nações que atacaram Jerusalém, ou seja, tudo que nós entendemos sobre princípios de adorar a Deus, de servir a Deus, se nós cremos em Jesus, nós temos que crer na Bíblia de Gênesis até Apocalipse, porque ela só fala de Jesus. Ela fala do Messias que havia de vir, ela fala do Filho de Deus. Lá na criação, em Gênesis, quando Deus vai criar o homem, ele fala, façamos o homem
a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele estava falando com quem? Com as árvores? Com os animais? Não, ele estava falando com Jesus e com o Espírito Santo. Então todas as coisas foram criadas, e a partir do momento em que Deus chama Abraão, ele coloca leis, ele coloca normas, ele cria toda uma série de coisas para serem obedecidas, princípios, né? Não costumes. Nós não temos os costumes dos judeus, porque se nós tivéssemos todos os costumes dos judeus, por exemplo, não poderíamos comer carne de porco. E quem aqui gosta de uma feijoada? Vou perguntar de novo, que você tem que ser honesto. Quem aqui gosta de uma feijoada? Eu estou com saudade de uma feijoada aqui na igreja. Eu acho que no aniversário da igreja a gente podia fazer uma feijoada agora, né? Quem sabe? Então, se nós fôssemos seguir todos os costumes, sexta-feira, às 18 horas, até o sábado, quando o sol se põe, nós teríamos que ficar parados sem fazer nada, celebrando o Shabat, né? Ou então, uma série de outras coisas. Os homens tinham que usar o talite amarrado na cintura, né? As meninas, as mulheres tinham que ter outros. Nós não temos os costumes, mas os princípios da palavra são para nós. Então, quando Zacarias diz que todas as nações que atacaram, né, e que sobreviveram a algumas pragas, devem subir a Jerusalém. Um dia nós vamos celebrar tabernáculos lá em Jerusalém juntos. Quem vai comigo? Amém. Mas como nós não podemos estar lá, aqui hoje, este lugar é a nossa Jerusalém. E a ordem de Deus é que essa festa deve ser celebrada ano após ano, todos os anos. Não é uma única vez. Eu acho que essa coisa de celebrar é algo tão forte, sabe? É uma das qualidades de Deus que é tão forte na minha vida, que vocês sabem que eu amo celebrar aniversário. Todo ano é uma festa para mim. Eu já fico naquela expectativa, eu gosto disso. Por quê? Eu gosto de celebrar a vida. Eu entendo que Deus tem nos dado vida. Então o Senhor fala especificamente que devem ir a Jerusalém para quê? Para celebrar, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar tabernáculos. Então o que nós estamos fazendo aqui, gente, é algo em obediência. E obedecer gera para a nossa vida uma série de bênçãos e de vitórias. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, não é a minha palavra, é a palavra do meu Deus. Olha o que o Senhor fala: quem dera eles sempre tivessem um coração que temesse a mim, e estivessem sempre dispostos a obedecer aos meus mandamentos. Então tudo iria bem com eles e com os seus filhos para sempre. O Senhor está falando aqui, olha, claramente. O que falta é obedecer. É tão simples, gente. Deus criou tantas coisas. Você vê isso na Bíblia, nas histórias bíblicas, você conhece. Vamos voltar lá em Gênesis. Deus cria tudo, faz algo perfeito, cria um jardim maravilhoso, forma o homem. Depois de um tempo que o homem colocou o nome nos animais, fez tudo, ainda cria a mulher para ser a ajudadora dele. A única coisa que Deus pediu, pastor Renan: não coma da árvore do bem, do mal e a árvore da vida. Eu vou colocar essas árvores aqui, ó, vai estar aqui. A única coisa que vocês não podem fazer é comer dessa árvore. O que Satanás fez, trabalhando na mente e no coração do homem e da mulher, fez com que eles desobedecessem. Então a obediência, gente, é o ponto principal para que a bênção do Senhor se cumpra na nossa vida.
Nós falamos de muitas coisas lindas aqui essa semana, palavras proféticas tremendas, mas nada disso vai se cumprir na nossa vida, se não houver obediência. E você viu que o texto, o Senhor falava, quem me dera que eles sempre tivessem um coração que temesse a mim. Então você já descobre aí, que quando você desobedece, é quando você perdeu o temor de Deus. Você se esquece que o nosso Deus é um Deus de justiça. Pastora Priscila, na quinta-feira, né? Quando ela ministrou uma palavra de prosperidade aqui, ela falou sobre Ananias e Safira. Eles receberam tudo do Senhor, e na hora de dar, não foram honestos. Se deixaram levar por um sentimento que sei lá, né? Que sentimento horroroso foi aquele, e por conta disso a morte veio sobre a vida deles. Então a desobediência, gente, é algo que vem, aquilo sopra aos nossos ouvidos, aquilo fala no nosso coração, e se nós não formos movidos pelo Espírito de Deus, não adianta você querer forçar. Você tem que aprender a ouvir a voz do Espírito. Porque quando você ouve a voz do Espírito, a Bíblia diz que tudo vai bem com você, e até a sua casa, os seus filhos serão abençoados para sempre. Eu acredito que muitos aqui conhecem histórias de famílias que vêm de geração em geração, aquela família abençoada. O bisavô foi abençoado, não sei o que, não sei o que. Eu observo isso, quer ver? Se eu tiver que citar uma família aqui, eu vou citar a família da pastora Fátima, que eu conheço. Eu vou lá, conheço as tias, conheço os primos, né? Conheci Dona Carmen e tudo mais. Pessoas que não são evangélicas. Uma família gigante, que eu nem sei quantas pessoas hoje tem na família. Passa de 120 pessoas, né? Passa de 120 pessoas assim, e eu acredito que, nem sei quantos evangélicos tem, sei que a Fátima e o Lauro, os meninos são, mas uma família que tem princípio, sabe, pessoas que têm princípio de amor, de fidelidade, casamentos que duram, casamentos que são preservados porque tem uma aliança, pessoas prósperas, que eles conquistam bens, passam bens para os filhos, porque eu conheço a família dela, eu só vejo a Fátima contando, o fulano já passou a herança para o filho, e já não sei o que, Fátima mesmo é uma que, né, recebeu a herança dela, com a Dona Carmen em vida ainda, ela quis abençoar os filhos. Então a gente vê que há princípios. Mas apóstola, você está querendo dizer então, que não precisa ser de Jesus? Não, eu estou falando que precisa obedecer. E às vezes os filhos das trevas são mais obedientes que os filhos da luz. Isso é que é triste. Isso é triste. Você vê muitas vezes a pessoa indo lá na cachoeira fazer a macumba e não sei o que, e ele faz direitinho, ele compra o tanto de vela que o caboclo mandou, põe a roupa, se veste, né, põe aqueles turbantes, não tem vergonha de sair na rua daquele jeito, vai, obedece e cumpre aquilo que a entidade falou para ele. E muitas vezes nós, filhos de Deus, não temos essa coragem de demonstrar quem somos. É um agente secreto, é o crente agente secreto. Ele anda na rua, ninguém sabe que ele é crente. Ele chega na igreja com muita vergonha, ele pega o celular, quando tem a Bíblia no celular, né? Aí ele lê o versículo que a gente lê aqui. Porque se o pregador vier aqui e não pregar nenhum versículo, é mais uma semana sem ler a Bíblia para ele. Não fala de Jesus na escola, no trabalho, em lugar algum. Então não segue os princípios e depois quer viver debaixo da cobertura. Então, gente, obediência é o ponto principal para você celebrar tabernáculos, para você viver a bênção de tabernáculos. Ainda mais esse ano, que o Espírito Santo falou no teu coração um monte de coisas, de posicionamentos, de atitudes que você deve tomar, de oferta que você precisa fazer, porque muitos foram ministrados aqui, né? Como eu falei desde o começo, apóstola, quanto que é? Não sei, é o Espírito Santo que vai falar com você.
Então nós temos que tomar consciência de que obedecer é a chave que destrava todas as conquistas do Senhor para a nossa vida. É obedecer, gente. E obediência é algo que você leva para a vida. Eu tenho assim uma característica. E isso foi algo que meu pai e minha mãe implantaram em mim. Eu louvo a Deus por isso. Eu nunca tive problema em obedecer. De verdade, gente. Nunca. Nem quando eu era adolescente, que eu não era convertida. Eu me converti aos 16 anos. Mas mesmo antes disso, eu nunca tive dificuldade em obedecer. Desde que eu fui para a escola, e na época que eu fui para a escola, não tinha essas coisas de lei da proteção da criança. A minha professora tinha uma unha desse tamanho, e ela era assim, desobedecia, ela catava pela orelha, gente. Ela vinha com a unha assim, ó. Era. E não dava problema nenhum para professor, não. Né? Eu acho que tem muito professor aqui que queria que essa época voltasse. E a minha professora, ela era muito brava mesmo. E dava, eu lembro das réguas. Quem lembra quando aquelas réguas de madeira? Era de madeira. E ela vinha assim ensinar a lição e ameaçava com a régua assim. A gente tinha um medo. Mas eu nunca tive problema de obedecer. Eu era tão obediente, que quando na primeira série, quando a professora começou a ensinar a gente a desenhar o nome, né? Porque você não sabia ler ainda, mas sabia escrever o nome, desenhar. E eu cheguei em casa e chamei meu pai e falei: pai, você pode me ajudar aqui com a minha lição? Ele falou: claro. Falei: olha, a professora falou que eu tenho que escrever meu nome completo 10 vezes. Ele: tá bom. Aí eu comecei: Dulcineia, ok. Na hora de escrever o Albano, eu escrevi Ilbano. Meu pai: tá errado. Eu falei: não tá, pai. Filha, tá errado, teu nome não é Ilbano, é Albano. Não, pai, a minha professora ensinou assim. Porque para mim era o que a professora estava falando. Não, pai, é assim, eu vou fazer do jeito que a professora me ensinou. E aí meu pai foi conferir, falou: deixa eu ver. Quando ele olhou na minha ficha de matrícula, né, tal, meu pai viu que a assistente lá da escola escreveu errado. Ao invés de escrever Albano, ela escreveu Ilbano. E a professora ensinou a escrever Ilbano. E quem tirava da minha cabeça que não era Ilbano? Porque eu queria obedecer. Então começa por aí, durante a minha vida toda, no meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego, minha avó, gente. A minha mãe trabalhava fora, eu ficava na casa da minha avó. Minha avózinha tinha 1,5 metro de altura. Não é muito diferente do meu, né? Mas eu estou diminuindo, pastor Renan. Não sei o que está acontecendo comigo, estou diminuindo. A minha avó, um toquinho de gente, ela cuidava de mim e dos meus primos. E minha avó, ela tinha um jeito de nos corrigir. Quando a gente fazia alguma coisa errada, ela batia na mão. Ela pegava assim, e ela vinha, sabe aquela... Ela vinha assim, mas ela vinha tremendo. Quando chegava aqui, já pum, era um tapinha de nada. Só que na hora que minha avó ia corrigir, meu primo corria para um lado, minha prima se jogava no chão, começava a chorar, a outra corria, se escondia atrás da casa, e a Dulcineia ia com a mão. Eu já ia com a mão assim, ó, para minha avó bater. Porque já tinha esse princípio de obediência na minha vida. E eu sou assim, gente. Qualquer coisa que eu tiver que ser corrigida, eu sou corrigida uma única vez. Uma única vez. Eu passo por correção. Vocês acham que o meu apóstolo não me corrige? Vocês acham que ele é bonitinho? Ele olha para mim: ai, querida, vai com Deus, glória. Não. Ele também dá umas na gente muito forte. E eu obedeço. Eu estou lá para obedecer. Eu estou ali para viver a bênção que o Senhor tem para mim. Então, o que eu quero que fique gravado em seu coração, porque você foi ministrado durante 7 dias. Hoje é o encerramento. Apóstolo, o que eu vou fazer depois de Tabernáculos? Obedecer. Quem, apóstola? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Como que eu sei qual é a vontade do Espírito Santo? Se você for meu discípulo, ele vai me usar para falar com você. Ele vai me usar. Se você for discípulo dessa casa, ele vai usar os pastores que ministram aqui.
Ele vai usar os pastores que são da casa, pastores que vêm aqui e ministram uma palavra, porque eu tenho certeza que muita gente foi ministrada aqui em Yom Kippur pela vida do pastor Rubens, sim ou não? E que palavra pontual, né? Porque aquela semana foi uma semana de desatar o perdão, de viver o sobrenatural. Teve gente que saiu daqui no domingo, na segunda-feira, já foi atacado pelo inimigo a ponto de querer pegar uma faca e resolver o problema, chamar a polícia. Mas engoliu aquilo e lembrou: eu tenho que ser pacificador. Então é muito gostoso quando o Espírito Santo ministra o nosso coração. Vamos ler o que a Bíblia diz em Deuteronômio 16, a partir do versículo 13. Olha o que a Bíblia diz, celebrem também a festa dos... O que está escrito lá, gente? Lê desde o começo, vai, 1, 2, 3. Celebrem durante, no fim das colheitas, depois que os cereais tiverem sido recolhidos dos celeiros e as uvas tiverem sido espremidas para a produção de vinho. Alegrem-se nessa festa com os seus filhos, as suas filhas, os seus servos, as suas servas, os levitas da sua cidade, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivem no meio de vocês. Durante 7 dias vocês celebrarão a festa ao Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor escolher. Fala comigo, Reino em Movimento Church. Fala de novo. De novo. Qual é a sua igreja? Você tem que saber isso. Sou lá da igreja da Apóstola do Siné, da Parede Preta, né? Não, gente, você tem que saber o nome da sua igreja, ok? Vamos lá. Onde que eu parei aqui, gente? O Senhor tiver... Gente, perdi aqui. Qual versículo que é? Tá. Esses dias festivos serão de alegria e de ação de graças, pelas bênçãos que o Senhor, o seu Deus, tiver derramado sobre Israel, dando boas colheitas e permitindo sucesso em todo o trabalho das suas mãos. E a alegria de vocês será o quê, gente? Meu Deus! Eu quero! Gente, como Deus é tremendo! Você está entendendo por que quando eu subo nesse altar eu já falo para você está feliz? Porque o desejo de Deus é que a sua alegria seja completa. Deus não quer te ver com aquela cara ranzinza. Ai, gente, é feio demais. É feio demais, muda. Você já viu que uma pessoa ranzinza, ela muda o ambiente? Muda ou não muda? Você chega às vezes de manhã no trabalho feliz, você está feliz. Aí chega lá, dá de cara com aquela pessoa que pode ser um funcionário, pode ser o seu patrão. Eu me lembro que meu primeiro dia de emprego no banco, meu sonho era trabalhar num banco. E aí Deus preparou, consegui um emprego no banco, e eu fui lá, eu cheguei cumprimentando todo mundo. Aí tinha um rapaz lá, ele era tipo um subgerente da agência, e ele era um japonês, um oriental. Quando eu cheguei, eu cumprimentei as pessoas, fui cumprimentar ele, eu falei, bom dia. Ele não olhou para a minha cara e falou assim, quer falar bom dia, fala para os outros, para mim não precisa. Primeiro dia. É uma delícia quando isso acontece. Você não conhece ninguém, não sabe onde você vai sentar, não sabe o que você vai fazer. Aí eu deixei de lado, né? Daí fui, me mostraram onde ia ser minha mesa, sentei na minha mesa, ele chegou com um monte de coisa, jogou assim, falou, isso aí é para você fazer. Aí eu fiquei olhando aquilo, meu Deus, eu vou fazer o que com isso? Vou comer, vou jogar fora, né? O que eu faço? Aí veio uma outra pessoa, me ensinou e tal. No dia seguinte, eu cheguei e falei, bom dia. Ele respondeu com palavrão.
Ele falou assim: não fala bom dia para mim. E pá, lascou-lhe um palavrão. Aí eu tinha duas coisas para fazer, né? Ou ignorar ou orar. Eu vou orar. Esse cara vai virar o meu melhor amigo aqui dentro. Aí eu comecei a orar. No dia seguinte eu cheguei, ele não falava bom dia, mas eu falava: oi gente, bom dia. Passava perto dele, eu: bom dia. E ele olhava assim para mim. Até um dia que eu cheguei, quando eu falei bom dia, ele olhou para mim e riu. Ele falou assim: menina, você é atrevida. Porque todo mundo aqui me conhece. Eu sou grosso, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu falei: então, mas eu quero te falar bom dia. E ele olhou para mim e falou: bom dia. Respondeu. Gente, resumindo, ele se tornou meu melhor amigo dentro daquela agência. Ele me protegia, ele não deixava ninguém mexer nas minhas coisas. Eu me lembro que um dia eu fui fazer um curso do banco tal, e alguém sentou na minha mesa, foi usar a minha calculadora, alguma coisa, ele falou: você não põe a mão aí. Isso aí é da Dulcineia. Ah, mas ela não está, não sei o quê. Mas eu estou tomando conta das coisas dela. Ele me defendia. Então a gente tem que começar, entendendo? A transmitir a alegria. Porque o que Deus quer nos dar é uma alegria completa. Agora vamos ver como é que isso acontece. Versículo 16. 3 vezes por ano, todos os seus homens deverão comparecer diante do Senhor, o seu Deus, no local que Ele escolher, para as seguintes festas. Agora eu quero ver se vocês sabem. A festa dos pães sem fermento. Qual que é? Qual que é? A festa das semanas. Qual é? Por que chama festa das semanas? Pastora Ana já respondeu ali. Porque conta 50 dias após a Páscoa. Então conta as semanas, né? Ali, e aí celebra a Páscoa. Por quê? Celebra Pentecostes. Por quê? Porque na Páscoa você lança a semente e dali a 50 dias você já tem a colheita. É muito rápido. Então por isso é chamada a festa das semanas. E por último, a festa dos tabernáculos. Ninguém deverá aparecer perante o Senhor o quê? De mãos vazias. Olha o que a Bíblia diz. Cada um dará segundo as suas posses, de acordo com as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Então Deus é muito claro. Gente, se você falar que lê a Bíblia e não entende, é porque você está lendo a Bíblia sem o auxílio do Espírito Santo. Porque quando você ora ao Senhor e pede ao Espírito Santo para revelar a palavra, você lê, que nem eu começo a ler a Bíblia, gente, eu começo a chorar, eu começo a rir. Tem coisa na Bíblia que eu leio, Fernanda, eu dou risada. Que nem um dia que Jesus, o cego, chegou para ele, Jesus falou: o que você quer que eu te faça? Eu dei risada, falei: não, Jesus tinha um senso de humor incrível. O cara era cego, chegou lá: o que você quer que eu te faça? Né? Com coisa que ele podia, estava perguntando: você quer cortar o cabelo, fazer a barba, cortar a unha, o que você quer? É claro que o cego queria ver. Mas são coisas, eu dou risada, eu falo: Jesus, seu senso de humor é incrível. Né? A forma como ele faz as coisas. Mas nós vemos na palavra do Senhor, que ele diz que celebrar essas festas, né? Ele começa lá no versículo 15, no versículo 14, no versículo 15, dizendo o seguinte: primeiro você põe alegria no seu coração. Primeiro você enche seu coração de expectativas, de vontade, de desejo. Eu quero estar, eu quero participar, eu quero viver isso. Tem uma família que celebrou conosco, só não estão hoje porque a esposa do rapaz lá, ela trabalha hoje, então eles não podiam vir, que eles nem são da nossa igreja. Eu fui pregar numa igreja esses dias atrás, e eu falei exatamente sobre desobediência. Eu preguei uma palavra que eu preguei aqui, que demorar para obedecer é desobedecer. E eu preguei essa palavra, e eu falei da igreja, eu falei de vocês, que eu sou aquela mãe babona, viu, gente? Eu falo: gente, eu tenho uma igreja abençoada, meus filhos são lindos,
Eu tenho uma amiga que é pastora, viu a foto das meninas da dança, falou assim para mim, Josi, falou assim: ô apóstola, eu vejo muito ministério de dança por aí, tem umas meninas bonitas e tem umas mais ou menos, mas na sua parece que a exigência é que as meninas sejam lindas. Eu falei, então, elas são todas lindas, né? Mas não é só as meninas não, é a igreja. Quando eu falo de vocês, eu falo, sabe, com orgulho, com prazer, conto como vocês são, como é o ritmo da nossa igreja, falo do café com fé. E eu falei tanto, gente, que daí eu falei que a gente ia celebrar tabernáculos, que era uma festa bíblica, eles vieram. Aí vieram o primeiro dia, tudo bem, né? Mas daí eles gostaram, fizeram a festa inteira. Amém, fiquei feliz e tal, mas eu vejo que há uma alegria no coração das pessoas. Até falei para eles, cada vez que vocês chegam aqui, eu vejo que vocês passaram um dia inteiro naquela expectativa. Eu quero que chegue logo à noite, eu quero que chegue logo à noite, para eu estar lá, para eu celebrar, para eu cantar, para eu adorar o Senhor, para eu viver esse novo. Então uma das características da festa bíblica é exatamente isso, encher de alegria o coração, se preparar, já vim naquela expectativa. Bispo Jorge falou o seguinte, e cada ano é um mover diferente, cada ano é um mover diferente. Eu me lembro quando o pastor Anderson era de outro ministério, mas ele amava vir celebrar as festas bíblicas. E eu me lembro de uma festa de tabernáculos que ele veio, ele participou, ele semeou. Eu falei para ele assim, Deus vai reverter isso numa grande vitória e você vai conhecer Israel. Lembra, filho? Falei, um dia Deus vai te levar a Israel. Acho que no ano seguinte, ele chegou para mim e falou, apóstola, tem uma surpresa. Eu, qual? Vou para Israel. Para mim não era surpresa, porque eu sabia que aquilo era o resultado da alegria, da expectativa, da semente. Então, gente, coloque alegria no seu coração, não só na festa bíblica, mas cada vez que você vem à casa do Senhor. Gente, é um privilégio poder acordar um domingo de manhã, se arrumar, vir para a casa do Senhor. Você tem que imaginar quanto é triste uma pessoa que está hospitalizada não poder estar aqui, como é o caso do Betinho, marido da Josi, que fez uma cirurgia, estava numa expectativa de ter recebido alta ontem. Ele falou, eu quero estar lá, e não pode, porque o médico não quis dar alta para ele. Então pensa que ruim. Aí se tivesse lá internado, com aquela camisola linda, da Santa Casa, né? Aí você fala, eu queria tanto estar lá. Eu ia até dançar, ia até pôr o vestido de Israel, né? Mas não. Aí quando tem a oportunidade de vir, de celebrar, não vem, né, Vanderlei? Não perde uma bênção total, não faz que nem o Vanderlei. Olha lá, ele tirou o melhor paletó dele hoje do armário, ó, a careca dele está até brilhando. Acho que a Célia passou creme Nívea. Olha lá, feliz. Então, gente, a alegria é o segredo. E aí o Senhor vem, olha, porque se você colocar alegria, expectativa, eu vou multiplicar essa alegria. E se você vier celebrar, já venha também com a consciência de que ninguém deve comparecer de mãos vazias. Por isso que a gente fala sobre uma oferta especial. Gente, eu não estou falando por mim, não. Porque se o meu interesse fosse dinheiro para mim, gente, eu não seria pastora. Eu tenho uma profissão. Eu estaria ganhando em euros hoje. Porque com certeza eu estaria trabalhando fora do país. Entendeu? Eu tive muitas propostas, mas o Senhor me chamou para isso. E eu amo o que eu faço. Eu amo ensinar você dentro da palavra do Senhor. Então você que pegou o seu envelope, que vai semear hoje, eu sei que muitas pessoas estão fazendo ofertas realmente de sacrifício, me procuraram, alguns não têm para a data de hoje, mas já falaram, apóstolo, eu quero entregar em tal data, amém, amém. O importante é você entender que essa festa é algo que o Senhor criou para nos abençoar e para testar a nossa obediência. Porque eu posso não vir, eu posso não querer, não vou nada.
Garanto que a Gi passou a semana inteira querendo estar aqui e não pôde estar por conta de horário de trabalho. Mas isso aí está acabando, Gi. Está acabando. Próximo Tabernáculos você vai estar aqui os 8 dias. Em nome de Jesus. Pastor Renan também. Agora virou gerente. Agora virou gerente, né? Está mais difícil. A gente sente falta. Mas a pastora Pri estava aqui. O Pedro estava aqui. Então a família estava representada, né? E logo também essa coisa vai ficar boa. Nem que seja para você vir assistir o culto e voltar a terminar o expediente lá. Porque você é um homem abençoado, você é um homem que sabe preparar pessoas. Então começa a delegar, né? E daqui a pouco vai ser dono do supermercado, aí fica melhor ainda, né? Quem crê que o pastor Renan vai ser dono do supermercado? Amém! Pastora Priscila está meio preocupada ali, né? Mas não, porque não é fácil ser dono de supermercado, né? Eu acho bonitinho. Não lembro se ele mudou de ideia. Cadê o Danilo? Dani, lembra quando você estava no meu carro? Ele falava assim: apóstolo, eu quero trabalhar. Ora por mim que eu quero trabalhar. Então tá, Dani, eu vou orar. Mas eu não quero trabalhar em supermercado, não. Não foi, Dani? Por quê? Por causa da carga horária. Não é por causa do que faz. A carga horária que às vezes limita um pouco. Mas alguém tem que fazer, né, gente? Né? Que nem quem é médico. Nós temos aqui alguns que vão ser médicos. Vai ser médica, Kelly? Vai ser médica. Vai ser médica, Maria? Cadê a Maria? Vai ser médica, Maria? Vai. Então, tem uma carga diferenciada. Mas vai ser bênção onde, né? Em nome de Jesus, Senhor, que uma delas faça cirurgia plástica. Fala amém, gente. Ué. Que geralmente quando vai, eu quero ser a Maria acho que quer ser pediatra, né, Maria? E você, Kelly? Não sabe? Não sabe? Não é cirurgia plástica? Eu já saí perdendo, né? Mas que Deus abençoe, que um dia tenha. Olha, vocês sabiam? Vou contar um testemunho. Durante um período na minha vida, morou um rapaz na minha casa chamado Gabriel. Gabriel foi para minha casa com 18 anos. Quem lembra do Gabriel, gente? Lembra, né? O Gabriel veio para minha casa com 18 anos de idade. Menino perdido, já tinha morado. Primeiro que quando ele veio para minha casa, ele tinha acabado de romper um relacionamento com uma mulher. Ele tinha 18, a mulher tinha quase 40. E a filha da mulher tinha 16. Falei, nossa, ele é quase irmão dela, né? Enfim, aí não deu certo o relacionamento. Um dia a gente estava na igreja, fechando a porta da igreja, nós íamos ter uma festa. No dia seguinte, a gente estava na igreja, decorando a igreja, eram 11h30 da noite. A porta da igreja abaixada, só com um vãozinho aberto. Gente, lá daqui a pouco eu ouço o barulho. Subi na porta, o coração veio parar na boca, né? Falei, meu Deus, quem que está invadindo a igreja? O Gabriel, com uma mochila nas costas. 11h30 da noite, abriu, olhou para mim e falou, tem culto hoje? Aí eu olhei para a cara dele, Gabriel, culto é amanhã à noite. Aí ele, pensei que tinha, com a mochila nas costas. Quando eu olhei, eu já entendi. Aí eu falei para ele, entra aqui. Falei, senta aqui. Ele sentou. Eu falei assim, qual é o problema? E aí ele começou a chorar. Chorar. Falou que tinha brigado, que a mulher pôs ele para fora da casa, ele não sabia para onde ir. E aí eu falei, ai meu Deus do céu, e agora o que a gente faz, né? Na época eu era casada e meu ex falou assim para mim, vamos levar ele lá para casa. Aí a briga era comigo. Eu falei, meu Deus, eu vou levar uma pessoa estranha para minha casa. Então vamos lá para casa. Aí ele foi, no dia seguinte ele veio no culto. E aí ele falou, eu vou embora, eu vou tentar resolver minha vida. Eu falei, então tá, vai. Aí ele foi, mas no dia seguinte ele voltou. E aí, enfim, o Gabriel foi morar lá em casa. E ele morou com a gente durante muitos anos, saiu de lá para casar, saiu de lá um pastor. Você foi discípula dele, né, Luísa? Foi seu pastor, né? Um menino muito abençoado, doidinho da Silva Xavier. Fazia umas campanhas, ele liderava uma igreja nossa no bairro do Rodeio. Aí um dia ele falou, pastora, ele era carioca, pastora, aluguei um caminhão. Eu, caminhão?
Para que, Gabriel? Vai mudar? Vai carregar? O que é? Não, nós vamos fazer um evangelismo no bairro. E o caminhão é para quê? Porque eu vou ficar em cima do caminhão. Levou os instrumentos, montou na carroceria do caminhão e ele cantava em inglês, gente. Tinha uma banda na época chamada Bride, cantava em inglês, uns rock pesado. O Everton tocava contrabaixo, 2 notas. Tum, 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 tum. Segunda música. Vou cantar outra coisa, o Everton. Tum, 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 tum. Gabriel tinha o cabelo, deixou o cabelo crescer. E ele cantava as músicas do Bride. Aquelas músicas gritadas de rock. Aí um dia eu falei para ele: Gabriel, vem cá. Eu ouço você ensaiando lá no seu quarto, tudo. Você pegou a letra? Eu não. Eu falei: mas como que você canta? Ah, eu vou pelo som. Ah, eu já não falava nada de inglês, gente. Nada. Cantava. E era convidado para ir para as igrejas com a banda dele. O Everton no tum, 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 tum. E o Gabriel imitando o Bride, ele soltava o cabelo, mexia o cabelo. E ele era muito bonito. Pensa no menino. Era ou não era, gente? Quem conheceu o Gabriel? Lindo. E eu lembro que no final do culto, as pessoas, a gente formava aquela fila de pastores, né, obreiros para orar. Os pastores lá com 2, 3 pessoas e o Gabriel com aquela fila de menina. Um monte de menina. Aí o Gabriel: toma cuidado, meu filho, toma cuidado. Aí quando ele percebia que a menina estava insistindo muito, ele: pastor, aquela menina não larga do meu pé. Ela não larga, aquele jeito assim. E eu não sei o que fazer, porque eu não quero magoar. Falei: mas você não vai magoar. Você não vai magoar. Sabe o que você vai fazer? Quando ela vier pedir oração, você manda ela ajoelhar. Manda ela colocar a testa no chão e faz uma oração demorada. Deixa ela lá. Quando ela quiser levantar, você empurra a cabeça dela e continua orando. E ora. Mas pede com fé e tal. Aí o que vai acontecer? Ela vai acabar ficando com vergonha. Eu falei: eu não vou mais pedir oração para ele não, que ele vai mandar ajoelhar. Era assim. Daí não pedia mesmo. Daí ia para outras coisas. Mas enfim. Gabriel estava lá, casou, se transformou num grande homem de Deus. E o que eu queria falar, né, a respeito dele é o seguinte: que Deus, Ele sempre tem um propósito em tudo que Ele faz. E Deus, Ele quer nos aperfeiçoar. E Ele quer nos colocar em obediência. Gabriel era um menino extremamente obediente a Deus, a mim. Eu falei para ele assim, o dia que ele falou que ele, né, o dia que meu ex-marido chegou e falou assim: sabe a gente tinha uma edícula lá na casa da minha mãe, né? Falou: sabe aquele quartinho lá? Eu falei: sei. Ele já me conhecia, né? Ele falou: então. Aí ele virou: arruma, porque o Gabriel vai morar com a gente. E foi embora. Eu falei: o quê? Gabriel vai morar com a gente. Aí eu fiquei assim: meu Deus, uma pessoa estranha na minha casa. Não que eu não goste de gente, eu gosto muito de gente. Mas na hora o Espírito Santo ministrou o meu coração. E aí eu chamei o Gabriel e falei: Gabriel, vem cá. Esse aqui é seu quarto, essa aqui é sua cama, aqui é o seu banheiro, você vai ter todo esse espaço para você. Eu só peço a você algumas coisas que são primordiais para você viver bem aqui na minha casa. Primeiro, seja apaixonado por Jesus. Ande em obediência à palavra do Senhor. E mantenha o seu quarto arrumado. Eu vou entrar nesse quarto. Eu vou olhar seu guarda-roupa. Eu vou olhar a cama. E o que tiver fora do lugar, Gabriel, eu não vou recolher e pôr no lugar. Eu vou pôr dentro de um saco de lixo e vai para o lixo. Tudo bem? Ele: tudo bem. Aí de vez em quando ele via que eu levantava, que eu ia para o quarto dele: pastora, me dá 5 minutos. 5 minutos. Aí eu ia lá, estava tudo em ordem. Ele não bagunçava, ele obedecia. E era com alegria que ele fazia isso. Então, a partir de tabernáculos, a partir desse mover, obedeça ao Senhor. Se você
colocou hoje aquela oferta que o Senhor te pediu, aquilo que está dentro das suas posses, aquilo que é possível, e alguns até estão fazendo o impossível, amém. Faça isso em obediência, mas dê sequência a essa festa. Eu não quero que essa semana, na quarta-feira, tenha meia dúzia de gente aqui. Fiquei 8 dias celebrando ao Senhor, agora eu vou tirar férias. Se tiver de férias, tudo bem, né? Mas não vai. Continue, se envolva muito mais com o Senhor. Começa, sabe, a viver aquilo que a igreja traz para você. Sexta-feira a gente tem uma festa linda aqui, a festa Neon. Na próxima sexta, dia 8, temos um evento para casais. Então vem, se envolva, participa. Não cai na mão do inimigo para ele roubar você, mas viva a alegria do Senhor todos os dias. Quantos querem isso para a tua história? Quantos querem isso para a sua vida? Amém? Então fique em pé, porque eu vou orar por você. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Amém? Põe a mão no seu coração. Aliás, pegue o seu envelope, que você pôs o seu pedido de oração. Coloca bem pertinho do teu coração agora. Se você esqueceu o envelope em casa, pega outro aqui, tá? Mas todos virão. A pastora Sol foi pegar a bandeira de Israel. Já está aqui. Já está aqui a bandeira. Pastor Lauro e pastora Fátima, vem aqui na frente, segura essa bandeira aberta. Aliás, depois vocês vão subir aqui, todo mundo vai passar por aqui, né? Por que nós vamos colocar os nossos votos, nosso pedido de oração na bandeira de Israel? Porque, gente, todas as vezes que eu vou a Israel, eu sempre levo um pedido de oração, eu preparo um papel assim: a minha história de vida em Israel e a história de Israel na minha vida. Porque a história de Israel, ela é exatamente isso que eu li para vocês aqui. O Senhor vai te encher de alegria, o Senhor vai abençoar a tua casa, o Senhor vai abençoar a sua geração, o Senhor vai realizar os seus sonhos. Essas são as bênçãos de Israel para nós. Então o que vai acontecer aqui hoje é exatamente isso. A nossa história de vida, ela vai ser colocada no altar do Senhor. Por quê? Porque tudo que está escrito aqui é algo que nós necessitamos. Eu não coloquei aqui nada que não seja primordial para mim, para a igreja. Eu fiz um pedido para mim, fiz um pedido para a igreja. Então, eu quero que você gere essa expectativa no seu coração. Eu estou muito feliz com o mover de Deus na vida de vocês. Na forma como vocês têm recebido, têm celebrado ao Senhor. Eu tenho aqui adolescentes que estão fazendo votos pela primeira vez. E votos significativos. Tem pessoas aqui que se moveram de uma forma ou de outra a fazer algo. Apóstola, eu não fui tocado. Amém. Você não foi tocado, não tem problema com isso, não é? Você não vai sair daqui amaldiçoado. Mas o que eu quero dizer para você é que quando você faz algo em direção ao reino de Deus, o Senhor também se move na sua direção. E tem uma coisa que Deus falou comigo. Eu ia até compartilhar com você, Rô. Deus falou que está mudando a nossa guarda de anjos. Tati Tretel, mudando a guarda de anjos. Tamires, mudando a guarda de anjos. O que Deus faz? Quando Deus tem algo maior para te dar, Ele faz essa troca. Não é que os anjos que estavam guardando você eram fraquinhos. Aí vai tirar os fraquinhos, vai pôr os general. Não. Mas ele traz anjos com uma finalidade específica para aquele novo tempo que você vai viver. Entendeu, filho? É uma troca. E Deus está trazendo essa troca de anjos, Fê. Deus está fazendo isso porque o que você vai viver daqui para frente é algo novo, diferenciado. E precisa, sabe, da graça, do livramento, da proteção do Senhor, menina.
Então é assim que Deus faz, Luísa. Lembra quando você falou para mim, apóstola, 60 anos é uma outra fase. Você vai viver experiências em que eu tomei posse daquilo que eu estou vivendo. Então agora essa troca de anjos, Karina, é um novo tempo. Você vai entrar na casa nova, você vai viver expectativas novas. Você entendeu, Noêmia? É algo novo de Deus, Arildo. O Senhor está trazendo uma novidade. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que a tua fidelidade, o teu amor, as promessas do Senhor contidas na tua palavra nos garantem, Deus. Aqui em Deuteronômio 5:29, que quando o nosso coração teme ao Senhor e quando estivermos sempre dispostos a obedecer os seus mandamentos, então tudo irá bem conosco e com a nossa família. Meu Deus, o maior desejo do nosso coração é que ver a nossa família também abençoada. Então que o teu Santo Espírito enche o nosso ser, que ele encontre um espaço, uma habitação em nós, para nunca mais sair, que eu não tenha que ficar chamando o Espírito Santo todos os dias para fazer parte da minha vida, mas que ele encontre uma morada eterna dentro de mim, Pai, para que todos os dias eu faça a tua vontade, eu agrade ao Senhor, eu ande nos teus caminhos. Em nome de Jesus, Senhor, que esta manhã de domingo, que nesse encerramento de tabernáculos, nós possamos literalmente viver esse tempo de paz, de saúde e de prosperidade na sua presença. Em nome de Jesus, diga glória a Deus, diga aleluia. Fala assim comigo: Senhor Jesus, que as bênçãos de tabernáculos se manifestem na minha vida, na minha história, na minha casa, na minha família, nos meus projetos e em tudo que o Senhor colocar diante de mim, que eu possa fazer em obediência, em sabedoria, para que a prosperidade, a honra e a vitória sejam marcas constantes na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos fazer o seguinte, por favor, pastora Priscila, você vai ficar aqui para distribuir ali, pastora Rô vai ficar aqui para ungir. O que vocês vão fazer? Pastor Laura e pastora Fátima vai ficar aqui dentro, aqui ó, tá? Fica mais para as pessoas passarem. Você vai passar pela tenda, você vai ganhar hoje não é uma uvinha,